Aplicações da regra da cadeia, derivação implícita. Isto não é um assunto, é mais uma nova forma de derivar que fica muito mais evidente em um exemplo. Exemplificando. Vejamos o primeiro. Encontre uma equação da reta da tangente ao círculo x2 mais y2 de 25 no ponto 3, 4. Para fazer sentido, vamos pegar essa equação x2 mais y2 igual a 25 e enxergá-la graficamente. Sabemos que isso aqui é um círculo, o próprio exemplo comentou, né? Isso aqui é um círculo de centro 0, 0 e raio 5. Então, em 0, você puxa um raio 5, y, e estabelece o círculo com centro na origem, tá? Repare que isso aqui não é uma função, porque, por exemplo, o ponto 3, 4, ele está na calota, na circunferência, semicircunferência positiva. Porém, se você jogar o x aqui igual a 3, você teria x igual a 3, y é mais ou menos 9, 25 menos 9, 16, mais ou menos raiz de 16, que daria mais ou menos 4. Então, para x igual a 3, você teve dois valores de y, igual a 4 e o menos 4. Um domínio com duas imagens não caracteriza a função, ok? Para você, então você não pode derivar, neste caso, de maneira direta, calcular a derivada de maneira direta. Teria que ser de maneira indireta. Daí é onde vem a relação de implícita, ok? Quer dizer, a lei de y em relação a x aqui, ela não está dada de forma explícita. Você não tem y igual a uma relação de x para aplicar uma regra de derivação e calcular a equação da reta tangente, tá? Para enxergar y como função de x, você teria que isolar o y. Para isolar o y, você teria 25 menos x2 e mais ou menos raiz 25 menos x2. Repare que isso aqui, ó, vai lhe dar duas funções. Raiz de 25 menos x2. Isso aqui vai dar a calota superior. Calota que eu falo, semicírculo, né? Semicircunferência superior, ok? E você teria o outro semicírculo negativo, menos raiz 25 menos x2. Seria o semicírculo inferior. Isto é, se você quer a derivada no ponto 3, 4, para você calcular a derivada, você tem que saber qual lei você vai pegar. No caso, para calcular a derivada em 3, 4, você nota que o y dado, a imagem é positiva. Então, você iria para o semicírculo positivo. Então, para calcular essa equação da reta tangente, você primeiro precisa derivar a inclinação dela, que a inclinação é a derivada, né? Então, tem que calcular primeiro a inclinação dessa reta, ok? Então, para calcular a inclinação dessa reta, você iria nessa lei explícita e calcularia a derivada. Vamos calcular de forma explícita, tá? Y'. Essa derivada aqui, ó, seria a derivada de raiz de 25 menos x2. Calculando aqui rapidinho, a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz, vezes a derivada da interna, que é menos 2x. 2 cancela com 2, então ficaria menos x, raiz de 25 menos x2. Uma observação, tá? Se eu quisesse calcular a derivada em menos 4, 3 menos 4,
eu iria pegar a derivada da lei negativa, certo? Aí daria essa, né? A mesma derivada, só que com menos dá mais. Daria isso aqui, x raiz 25 menos x2. Observe o seguinte. Geometricamente, neste ponto, aqui, ó, neste semicírculo, todas as derivadas, o ângulo, a inclinação é negativa. O ângulo que a tangente forma com o eixo x positivo é obtuso. Então a derivada deveria dar negativa. A gente já viu isso. Na calota de baixo, ó, o ângulo já é agudo. Então a derivada ali seria positiva. Repare que a própria matemática ela explicita isso. A derivada da calota do semicírculo superior, ó, é menos x. Repare que x aqui é um número positivo. Aqui, ó, apenas nesse nesse quarto aqui, quarto de círculo, tá? Ó, todo x aqui é positivo. Então esse aqui é positivo. A raiz, obviamente, é positiva e o resultado é negativo. Então, qualquer número que você botar aqui neste quadrante, jogar aqui, a derivada vai dar negativa, realmente, né, corroborando a inclinação da reta tangente. Ok? Então, aqui, ó, para x igual a 3, y' seria explicitamente menos 3, 25 menos 9, 16, raiz de 16 é 4, menos 3 quartos. Já no ponto 3 menos 4, no ponto 3 menos 4, x igual a 3, a derivada daria 3 quartos, positiva. Ok? Aí, para calcular a equação da reta tangente, aqui você pegaria y menos y0, m, né, que é o f' de x0, x menos x0, a equação da reta, né, dado o coeficiente angular e o ponto. O ponto é 3, 4, y é 4, então daria y menos 4. A derivada deu menos 3 quartos vezes x menos 3. Aqui está a equação da reta tangente. Bom, professor, mas onde é que entra a derivação implícita? A gente não falou ainda. A derivação implícita vem para a gente poder calcular essa inclinação da reta tangente, isto é, a derivada, sem precisar explicitar a fórmula, a lei, ok? Vamos ver como seria. A ideia aqui, turma, é burlar, enganar a explicitação da lei. Vamos, por um momento, imaginar que a gente explicitou a lei. Vamos supor que a gente calculou, conseguiu isolar o y em relação a x. Nesse caso, a gente conseguiu. Ó, é como se eu estivesse chamando, ó, essa raiz aqui, 25 menos x2, de g de x. Uma lei. Poderia ser qualquer, tá? Então, essa lei, quando você explicita, ela satisfaz a equação, ó. Eu tenho essa equação, isso significa que se eu jogar essa lei aqui e fizer a conta, vai dar 25. Então, x2 mais g de x ao quadrado é igual a 25. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma igualdade, olha isso aqui como uma igualdade de funções, né? E vou derivar os dois lados, ok? Quando você deriva x2, dá 2x. Aí é que vem agora o pulo do gato, né? O enganar a explicitação da lei. Aqui eu tenho uma função explícita em relação a x, só que ela está ao quadrado, né? Ela vai estar envolvida com alguma relação aritmética e etc, ok? Só que aí eu tenho a regra da cadeia para usar. Eu tenho o quadrado de uma lei. Então a gente já sabe derivar isso. Deriva primeiro a externa, que é o 2, a potência. Então seria 2g de x elevado a 1 vezes a derivada da interna, que é g'. Ok? E a derivada de 25 é 0. Olha, g de x é y e aqui é y'. Então, para não ficar com essa expressão abstrata, g de x, eu vou colocar assim, e já poder fazer direto, ok? Ó, vou trocar o g de x por y. 2y
y' igual a zero. Então, ó, vamos fazer toda essa conta agora sem precisar usar g de x. De novo, x2 mais y2 igual a 25. Eu vou na minha cabeça imaginar que o y é g de x e vou derivar mentalmente isto como regra da cadeia. Ó, derivada de x2 é 2x. y2, eu enxergo isso aqui como uma composta. Ó. Eu não estou derivando em relação a y, estou derivando em relação a x. Então eu tenho que olhar y como uma lei em relação a x. Então isso aqui é uma composição, quadrado de uma lei. Seria 2 vezes a lei vezes a derivada da lei, y'. Do outro lado é zero. E agora eu vou isolar ó, o y', que é o que eu quero. Y' menos 2x sobre menos 2y, cancela, vai dar x sobre y. Aqui tem um porém, né? Eu fiz rápido, né? Terminei errando o sinal. 2x passa para cá negativo, né? Com sinal de menos, ok? E divide por 2y. Então aqui seria 2y, tá? Ó. Aí aqui daria menos. 2 cancela, né? E fica menos x sobre y, ok? Aí agora eu quero essa derivada no ponto 3, 4. Ele já vai me dar, ó, x é 3 e o y é 4. Substituindo, y' é menos, x é 3, y é 4. E minha equação é y menos y0, que é 4. A derivada, que é a inclinação da reta, vezes x menos o x0, que é 3. Ok? Então, a equação desta reta, no ponto 3, 4, a equação dessa reta é dada por essa expressão. Certo? Olhe que isso é de uma complexidade altíssima, resolvida por uma forma, de forma até elementar. Ok? Você tem um gráfico que nem é função, e quer calcular a equação da reta tangente em um ponto, sem precisar explicitar a lei. No geral, você não consegue explicitar essa lei, entendeu? Pela complexidade da relação entre x e y. Você não consegue explicitar facilmente o y em relação a x. E essa forma da derivação implícita resolve isso de maneira belíssima e até fácil, ok? Vamos ver o outro exemplo que eu falei na regra da inversa. Vamos tentar relembrar, né? Quer dizer, conseguir de novo provar que a derivada do logaritmo é 1 sobre o ln da base vezes o x. Vamos rever essa fórmula, ok? Olha só como fica rápido pela derivação implícita. Y é o log de x na base a. Aqui, o x é o a elevado a y. Definição de logaritmo. Certo? O a elevado à base, ou a elevado ao logaritmo, é igual a x. Aqui está a aplicação da definição. O que é que eu vou fazer? Eu vou derivar essa expressão em relação a x. E olhando o y como uma derivação implícita. Quer dizer, o y está dentro, né, dessa relação aqui, ó. Então ele está implícito. Repare que para eu derivar o y, eu deveria voltar para cá, explicitar o y. Só que a regra da derivação implícita permite calcular a derivada de y sem precisar explicitar. Ok? Então eu tenho, ó, x é o a elevado a y. Vamos derivar isso aqui em relação a x. A derivada de x é 1. Isso aqui eu olho como uma regra da cadeia. Aqui o y, lembre, né? O y é uma lei de x, um g de x. Então eu tenho uma lei dentro de outra, exponencial. Primeiro deriva a exponencial vezes a derivada do argumento. Então, derivada da exponencial, eu já sei, o ln de a vezes a própria exponencial, só que agora vezes a derivação interna, que é o y'. Observe que o y é justamente, ó, o logaritmo de x na base a. Então, é justamente o y' que eu quero. Então, isolando o y' é 1
sobre ln de A vezes o A elevado a Y. Só que o A elevado a Y é o próprio X. Então ficaria 1 sobre ln de A X. Em particular, derivada do ln de X, o ln é na base E, né? Então ficaria 1 sobre o ln de E. ln de E é 1, então ficaria 1 vezes x. Então a derivada do logaritmo neperiano é 1 sobre x. Eu vou fazer mais um material, certo? Envolvendo exemplos, sem explicar, obviamente, o assunto, né? Quer dizer, esse método não é um assunto, é apenas um método de derivar em um contexto que você não tem uma forma explícita para derivar, ok? Então você deriva sem precisar explicitar, olhando o y dentro desta expressão como se fosse uma regra da cadeia, ok? Então eu vou fazer mais um material com vários exemplos, apenas para pegar a praticidade da derivação implícita. Esse foi só apenas para apresentar o assunto. O assunto que eu falo, né? Que eu falei que não era um assunto novo, mas é apenas a forma de se expressar, ok? Então até o próximo vídeo.